Boa noite a todos que acompanham a página da Frente Sindical Classista, da Baixada Santista. Essa é a segunda live que a Frente Sindical realiza no contexto da pandemia, da Covid-19. Na primeira live a gente discutiu o impacto da Covid-19 sobre a saúde e a vida social, sindical, trabalhista dos trabalhadores. Nessa live a gente vai discutir o isolamento social e quem paga a conta e por quê. E dessa vez a gente traz como convidado especial o Eric Gil Dantas, o Eric. O Eric Gil, ele é economista do Instituto Brasileiro de Estudos Políticos e Sociais, o IBEPS, que vem fazer um trabalho de formação, de apoio aos movimentos sociais e sindical. Ele vai ser o nosso convidado para falar sobre o tema. Ele também é doutor em ciência política pela Universidade Federal do Paraná, e a gente também tem membros aqui da Frente Sindical Classista para nos ajudar, para seguir repercutindo os impactos da Covid sobre a classe trabalhadora. Então a gente tem a Lineira Rodrigues, que é diretora do Sintrajude, trabalhadora do Judiciário Federal. Temos também aqui com a gente o Michel, que é diretor do Sintrajus, trabalhador do Judiciário Estadual aqui de São Paulo, e a gente também está com o Vinícius Lima, que é membro da Comissão de Lutas dos Servidores de São Vicente, servidor de São Vicente. A gente, quando elaborou essa live, pensamos que seria muito importante discutir com quem nos acompanha se existe uma saída para a crise, que hoje é uma crise humanitária, sanitária global, e que atinge principalmente os países periféricos. No Brasil se coloca um debate hoje, qual a saída para poder resolver tanto os impactos sanitários da Covid, mas também sociais e econômicos. Inclusive, por conta disso, uma camada importante da classe trabalhadora, da população, tem se sentido muito apreensiva, impaciente, e inclusive considerando como alternativa o fim da quarentena. E a gente entende que esse tipo de sentimento, ele parte de uma questão muito concreta, uma necessidade muito concreta, que é de pagar as contas, de colocar o prato de comida na mesa, de preservar o emprego, isso daqueles que são registrados, mas a gente vive um país com uma informalidade muito grande, mas parte também de uma percepção de que o país está quebrado, vive uma crise muito grande e que o Estado não tem recursos para poder enfrentar a pandemia, seja, por exemplo, apresentando medidas mais concretas no combate à Covid, com testes massivos ou outras alternativas, seja apresentando um programa de ordem social e econômica mais abrangente, certo? Que tenha condição de ajudar tanto a classe trabalhadora, informais, desempregados, mas também os pequenos e médios empresários. Para discutir com a gente esse tema e para nos apresentar a pergunta do R$1 milhão, se existe, de fato, a condição do governo ter um programa econômico para apresentar para a sociedade, a gente trouxe o Eric. Então, a gente queria abrir essa live com o Eric, primeiramente dizer para quem nos acompanha, para enviar dúvidas, para enviar os comentários, curtir a live, compartilhar a live, fortalecer esse espaço que é um espaço modesto, mas que vem no sentido de fortalecer a mídia alternativa e apresentar uma informação contra-hegemônica, né? Tanto ao que a extrema-direita coloca, mas também em relação à direita tradicional. Eric, com você, tá bom? Pode abrir o seu áudio e começar a tua explanação para nos ajudar aí. Como é que a gente resolve essa crise? Pergunta fácil. Boa noite, Leandro, Michel, Linira, Vinícius, a todos os que estão ouvindo de casa. Bem, eu vou colocar aqui mais questões do que respondê-las, porque acho que o momento que vivemos hoje é esse, de pensar o que é tudo isso e qual o programa que devemos implementar para melhorar a vida dos trabalhadores. Bem, primeiramente, é importante a gente ter em mente que essa crise
ela é uma crise sui generis. Ela não é exatamente uma crise comum, como ocorreu na clássica crise de 1929, com a quebra da Bolsa de Nova York, com as crises, o choque do petróleo, quando o preço do petróleo subiu drasticamente em poucos dias, na década de 70, ou a crise do subprime, a crise financeira que iniciou nos Estados Unidos em 2008. Essa é uma crise que ela nasce tanto na questão da oferta, dificultando a produção, porque nós não podemos mais estarmos no mesmo lugar, normalmente. Então, restaurantes, bares, fábricas, eles passam a ter limitações para produzir, para servir, e também pela via da demanda. Primeiro, porque estamos em casa, então estamos consumindo menos, e também porque a nossa renda caiu. Muitas pessoas ficaram sem emprego, o que fez com que a demanda por produtos e serviços caísse. Então, a gente vive numa crise muito mais complicada do que qualquer outra que tivemos na história. Além do mais, ela acontece simultaneamente em todo o mundo, enquanto que na crise subprime dos Estados Unidos de 2008 demorou um ano para chegar na Europa, um ano para chegar no Brasil, naquela marolinha, né, de 2009. Aqui saiu de Wuhan, em dezembro, para atingir o Brasil ferozmente 3 meses depois. A Europa, 1 mês depois. Os Estados Unidos, 2 meses depois. Todo mundo está tendo problemas econômicos ao mesmo tempo, o que intensifica a crise. Porque, por exemplo, em 2009, uma das formas que um dos motivos pelos quais o Brasil não sofreu tanto pela crise naquele momento foi por conta das exportações para a China, e hoje isso não existe. A China também passa apesar de que já existe algum tipo de crescimento econômico na China, isso não a China de hoje, 2020, não é a China de 2009. Bem, isso posto, a gente percebe que é uma crise muito mais complexa. E qual que é a resposta do governo a essa crise? Bem, a economia brasileira já vinha também em desaceleração. 2017, 2018, a gente teve um crescimento positivo, mas um crescimento que estava muito mais próximo de uma estagnação do que de um crescimento, crescendo sempre abaixo dos 2%. Em 2019, a gente teve um crescimento ainda menor do que em 2017 e 2018. Ou seja, a gente já estava voltando a uma estagnação. Apesar da propaganda do governo de que estava indo tudo bem, que estava tudo melhorando, a renda, mesmo com esse baixo crescimento, os dados do IBGE mostraram que a renda tinha aumentado um pouco. No entanto, se você divide pelos diferentes tipos de classes de pessoas, quem tinha, de fato, aumentado a renda em 2019 tinha sido o que o IBGE chama de empregadores, ou seja, os empresários. O restante das pessoas que trabalhavam por conta, trabalhavam informalmente, trabalhavam carteira assinada, elas tinham ou crescido muito pouco ou crescido nada. Então, a gente já, no Brasil, estávamos em um momento ainda de fragilidade. As promessas com a PEC do teto dos gastos, a reforma trabalhista, a legalização da terceirização, as privatizações, elas não vieram. Bem, nós alertávamos, né, dizendo que aquilo era mentira, que você congelar os gastos públicos por 20 anos não iria trazer o crescimento de volta, que piorar a vida do trabalhador não iria aumentar o emprego.
a promessa do Henrique Meirelles, então ministro da Fazenda, era cerca de 6, não lembro exatamente, eram 6 milhões de empregos, 7 milhões de empregos com a reforma trabalhista, não vieram. Então o Brasil já estava em uma situação muito frágil. O Brasil e o mundo, porque o mundo também vinha de uma desaceleração econômica. O FMI mesmo publicou uma nova previsão de crescimento do mundo e colocou como observação de que o mundo deve contrair, o dado acho que é 3%, uma contração de 3% da economia global, mas já estávamos em um momento de decréscimo do crescimento econômico, ou seja, rumando para uma estagnação. E o sistema capitalista, a economia capitalista, ela funciona desse jeito, né? E mais ou menos a cada 10 anos, ela tem uma crise. E já é mais ou menos o período que se esperava que houvesse uma nova crise. 2008, 2009 foi a crise do subprime no mundo, e chegando hoje, a 2019, 2020, há uma desaceleração que foi acelerada pela questão do Covid. Bem, vamos agora para o Brasil. 2 semanas depois, menos de 2 semanas depois que a OMS declarou a pandemia, que é quando a gente consegue ter uma data mais clara sobre o início do caos econômico, que teve aquela queda imensa no preço do barril do petróleo, depois as economias começaram a dizer que iam estar em grandes apuros econômicos. O Banco Central do Brasil já tinha preparado um pacote para melhorar a economia, né? Para um pacote anticíclico. E o que era isso? Anunciou pouco mais de R$1 trilhão que esse pacote teria, e mais da metade dele era 670 bilhões de reais, era para emprestar para bancos. Um detalhe, a crise, diferentemente de 2008, que fazia algum sentido algum governo falar que iria colocar dinheiro, como os Estados Unidos, Europa, que ia colocar dinheiro em banco para não ter uma quebradeira geral, hoje a gente não tinha nem sequer esse argumento, porque as instituições financeiras brasileiras estão muito bem obrigadas, até 2019, todas bateram novos recordes. E o Banco Central preparou um pacote para emprestar dinheiro para os bancos privados. O que ocorreu com os bancos privados desde março? Eles aumentaram as suas taxas de juros e começaram a exigir mais ativos para que eles pudessem emprestar dinheiro para empresas. Então, no mês onde os bancos estavam dificultando o empréstimo para pequenos empresários, médios empresários, grandes empresários, para tudo na economia, o Banco Central achou uma ótima ideia que ele pudesse gastar mais de R$500 bilhão emprestando dinheiro para os bancos, sabendo que eles não iriam emprestar de volta, eles só iriam eles iriam aproveitar para pegar, na verdade, um empréstimo com o governo a taxa de juros mais baixa. Então, uma medida claramente insuficiente, na verdade, apenas beneficiando os bancos, novamente, e depois de mais algumas semanas, eles começaram, o governo Bolsonaro começou a anunciar algumas outras medidas, dentre elas, o auxílio emergencial de, então, R$200, um valor claramente irrisório, sem nenhum grande efeito. Então, a oposição no Congresso conseguiu jogar isso para R$600, o que ainda é um valor baixo. Se a gente pegar os dados do IBGE, a gente vai ver que o trabalhador informal,
o trabalhador informal sem carteira assinada, o trabalhador privado sem carteira assinada, que é a categoria dentre os informais que ganham menos, eles recebem pouco mais de R$ 1.200, R$ 1.250, se eu não me engano. Isso é a metade, o auxílio emergencial é metade da renda que esses trabalhadores recebem. Se você for para os trabalhadores por conta, eles já têm uma renda próximo a R$ 1.400, acho que é R$ 1.350, ou seja, perto de 40% da renda. É um auxílio muito baixo, com impacto orçamentário de pouco mais de 100 bilhões de reais, que para anunciar que o Banco Central iria nem salvar, na verdade, entregar dinheiro para bancos, exigindo títulos de dívida dos bancos, isso ocorreu em pouco mais de uma semana, e o auxílio emergencial, além de durar mais de um mês para sair, para ser definido, ainda um valor muito baixo. Se a gente for comparar, hoje mesmo saiu a primeira parcela desse empréstimo do Banco Central aos bancos, que foi 17 bilhões e meio de reais. Ou seja, uma grande dificuldade para emitir, para tocar uma política que realmente fizesse algum tipo de diferença na vida das pessoas, e uma benevolência muito grande e uma resposta quase que instantânea para para definir a política de dar dinheiro aos bancos. Então, só para dar um exemplo aqui de como esse governo não está nada preocupado, tanto que foi só por conta da força da oposição, para garantir algum tipo de renda para que as pessoas não passem fome, não percam os seus aluguéis, não percam suas casas, enfim. Além disso, algumas poucas outras medidas foram tomadas, algumas políticas estaduais, algumas também com efeito muito limitado. Aqui no Paraná mesmo, o Ratinho Júnior, o governador do Paraná, fez um auxílio emergencial de R$50. Se o auxílio emergencial do governo federal de R$600 já era menos de 50% da renda de um trabalhador informal, R$50 de um trabalhador informal no Paraná equivale ao quê? 3%, 4%. Uma ajuda irrisória. Mas o que eu quero colocar aqui é que existem alternativas. O Brasil e o mundo está passando por uma crise fiscal que irá se agravar nos próximos meses, inegavelmente. Não existe uma opção. Todos os governos estão aumentando suas dívidas, estão aumentando seus gastos, estão diminuindo as suas arrecadações. Então, é um movimento que irá acontecer com o Brasil, com a Argentina, com a Bolívia, com os Estados Unidos, Alemanha, França, Portugal, todos os países do mundo. E isso nos coloca a urgência de discutirmos uma política econômica à esquerda. O que o Covid... Na verdade, a primeira vítima do Covid foi a ideologia patrocinada por Paulo Guedes e companhia, o infantil neoliberalismo. Como se porque, lembrem, se os planos do Paulo Guedes já tivessem sido cumpridos, a gente não teria mais SUS, porque a política deles é de não existência de uma política, de uma saúde pública. Então, a gente estaria no caos, pior do que os Estados Unidos, porque além dos Estados Unidos não tem saúde pública, mas o nível de renda é muito maior do que o Brasil, então a gente estaria no pior dos mundos. A gente não teria caixa econômica para pagar o auxílio emergencial, a gente não teria a data prévia, que foi quem tinha os dados para garantir o pagamento do auxílio emergencial. Não teríamos grande parte da estrutura estatal necessária para intervir, para garantir que não morram mais pessoas.
E o pensamento infantil liberal é que nada disso é necessário. Muito do discurso do Paulo Guedes hoje é tentar colocar o termo guerra para falar que é uma exceção. Que o Estado não que a nossa defesa da necessidade de uma estrutura estatal para amenizar os efeitos de grandes crises, ela só é válido em um momento de guerra. E não estamos vivendo um momento de guerra. Nós estamos vivendo em um momento de crise social. E que o Estado é necessário, não só nessa crise social, até porque o Brasil vive uma crise social permanente, e que se os planos do Paulo Guedes tivessem já sido executados, se todas as estatais tivessem sido vendidas, se nem nada da estrutura pública estivesse em pé, estaríamos num caos ainda maior. Isso foi a primeira vítima no Covid, foi o pensamento liberal. Então, é importante que a gente coloque em frente esse discurso, aproveitar, inclusive, agora que ele está enfraquecido, porque todo mundo vê que é baboseira esse programa do Guedes e da sua equipe econômica, e falar que precisamos fazer coisas concretas. O mercado, ele não vai resolver os nossos problemas. O Brasil está com a crise fiscal, e para amenizar isso, não resolver, mas amenizar, precisamos urgentemente aprovar a reforma tributária. Não a reforma tributária que eles estão tentando encampar, porque na cabeça do empresariado, na cabeça da direita brasileira, o único problema do sistema tributário brasileiro é porque ele é muito complicado. Então, tem que contratar muitos contadores para pagar os tributos. Não é problema nenhum que os 10% mais ricos paguem menos imposto proporcionalmente à sua renda do que os 10% mais pobres. Isso não é um problema para eles. Acho que isso nunca entrou na cabeça deles como algo que fosse um absurdo. Em um dos únicos países do mundo que isso ocorre. Precisamos de uma reforma tributária onde passemos a tributar renda, voltemos, porque desde o início da década de 90, nós não tributamos os dividendos das pessoas físicas, ou seja, o que os empresários recebem como lucro, porque lucro é empresa, dividendos é pessoa física. Então, eles não pagam dividendos no imposto de renda deles, o que dá um desfalque de algumas dezenas de bilhões de reais no orçamento público. Temos que mudar a tributação, porque no Brasil a tributação é majoritariamente no consumo ao invés da renda, fazendo com que as pessoas pobres paguem mais, as pessoas mais pobres, que são as que gastam todo a sua renda, paguem mais impostos do que ricos. Temos que tributar grandes fortunas, temos que aumentar, até tem um projeto agora no Senado para aumentar a contribuição social sobre o lucro líquido de bancos, que é uma coisa que também deveríamos discutir. Ano retrasado, o CSLL, contribuição social sobre o lucro líquido dos bancos, caiu de 20% para 15%. Enfim, temos que fazer uma grande reforma tributária. Isso é um primeiro passo, porque a gente tem que resolver a questão fiscal. E a questão fiscal não é resolvida piorando a vida dos trabalhadores, dos servidores públicos, diminuindo os serviços públicos. Mas também, em um momento posterior, temos que ter um projeto de retomada econômica, que pode muito bem ser dirigido pelas estatais. A Petrobras, para ficar no exemplo da Baixada Santista, ela é uma empresa que é muito importante para a economia brasileira e que nessa pandemia, o que é que está já desde antes, né? Que desde o Temer, existe uma política de privatização da Petrobras, de reprimarização, de fazer com que ela seja apenas uma produtora do pré-sal.
e ela deixa as suas refinarias, tanto que eles querem vender metade das refinarias. Isso eles estão fazendo o quê? Eles estão aumentando a importação de gasolina, de diesel, de gás, de GLP, de botijão de gás de cozinha. Em meio a uma pandemia, onde a crise o Brasil está sendo devastado pela crise econômica, estamos aumentando a importação de gás de cozinha, de gasolina. A gente está deixando de produzir no Brasil para entregar a produção para outros países. É a receita contrária do que deve ser feito para amenizar a crise econômica. Então, de 2013 para 2018, a gente teve um decréscimo real dos investimentos das estatais de 2/3. Então, a gente tem que retomar a economia com os investimentos das empresas estatais, a Petrobras, a Eletrobras e tantas outras. E são... Só, meu tempo acabou, só para ficar em algumas das alternativas. Financiamento a partir da reforma tributária, retomada econômica a partir de investimentos de empresas estatais e também garantia de serviços públicos, porque com a pandemia a gente acho que temos que ganhar as pessoas mostrando que é impensável que um país desigual, pobre como o Brasil, não tenha garantido o serviço público universal na educação, na saúde está mais óbvio do que nunca, na educação, na saúde, na tecnologia, enfim. Temos que defender também os serviços públicos. É isso. Então, ficaram mais questões no ar do que respostas, na verdade. Bom, essa foi a abertura da live, né, com uma primeira explanação do Eric, apresentando algumas propostas que o governo tem aí na mão para poder combater a pandemia, né? A reforma tributária é uma delas, um investimento pesado para gerar emprego e renda também através das estatais. Acho que depois, quando voltar para o Eric, seria interessante ele também nos passar, do ponto de vista de recursos, de montante, o que significaria concretamente para a economia do país e para o combate à Covid a aplicação dessas medidas que o governo não tem feito, justamente para fazer aquilo que ele já disse, proteger o mercado, não afetar as grandes fortunas e nem o lucro dos bancos. E me parece que justamente para poder manter tudo isso intacto, do ponto de vista do que é a renda do 1% do país, dos grandes capitalistas, o governo não tem feito quase nada e o que tem feito é muito ruim, né? E me parece que existem hoje duas medidas apresentadas para o país. Uma, o fim da quarentena, que é o que o presidente Jair Bolsonaro tem defendido. Isso significa mais mortes, né? A gente sabe que muitas pessoas hoje não têm condições de realizar plenamente a quarentena, mas também o governo tem apresentado como solução, e eu acho que os convidados aqui vão poder falar melhor, que é atacar novamente a classe trabalhadora, e nesse momento com destaque o funcionalismo público. É com essa afirmação que eu gostaria de passar a fala para a Linira, que é do Judiciário Federal, e o Sintrajude tem feito uma luta aí muito grande em relação à defesa dos servidores, mas não só enquanto uma defesa da categoria, mas sobretudo e principalmente da importância do funcionalismo público para a sociedade em qualquer período, mas ainda mais agora na pandemia. Então, eu gostaria que a Linira passasse para a gente um pouco de quais são esses ataques, né, que o governo, através do Paulo Guedes, a sua equipe econômica está tentando aplicar sobre o funcionalismo, e o porquê também. Me parece também que não é uma novidade da pandemia, né? Que já existe um histórico aí recorrente de perseguição desse governo com tudo aquilo que é público, com tudo aquilo que favorece a população. Então, Linira, está com você a palavra. Obrigada, Leandro. Boa noite a todas e todos. Num momento e numa data tão emblemática como o 13 de maio, nós estamos discutindo aqui quem é que paga a conta, né?
dessa pandemia. Sem dúvida nenhuma, a classe trabalhadora, ela sempre pagou a conta. E, como o Leandro falou, o governo já há algum tempo também mira suas armas contra o serviço e os servidores públicos. Não é nenhuma novidade. O PLP 39/20, o projeto de lei complementar, né, que foi aprovado no Senado e na Câmara, que vai congelar os salários dos servidores públicos por 1 ano e meio. Esse projeto de lei, ele destina 125 bilhões de reais, ele transfere 125 bilhões de reais para estados e municípios. Muito bem, isso tem que ser feito, sim. Mas, em contrapartida, o governo diz que nós vamos ter que pagar a conta, nós, servidores públicos, vamos pagar a conta. E vamos pagar essa conta até 31 de dezembro de 2021, sendo que o repasse de verbas para estados e municípios vai até o final deste ano, ou seja, 31 de dezembro de 2020. Ele congela também concursos públicos, não é possível repor mão de obra daqueles que se aposentam, isso já vem ocorrendo, já é assim, né? E também congela valores como auxílios, tipo auxílio alimentação e auxílio transporte. Tudo isso vai ficar congelado até final de 21, e impõe para o serviço público outras dificuldades no que tange à negociação posterior de reposição salarial. O serviço público dificilmente tem aumento salarial. Nós sempre discutimos com muita dificuldade uma reposição salarial. O que ocorreu, por exemplo, com nós, servidores do Poder Judiciário da União, cuja última reposição foi em 2015, aplicada a partir de 2016, em 4 anos, né? E a gente continua acumulando perdas. Bom, a contrapartida poderia ser muito diferente, penso eu, no que tange a estados e municípios. Nós vivemos aí no país um descalabro de contas públicas, né? E o governo poderia exigir que estados e municípios regularizassem ou saneassem as suas contas ou apresentassem programas onde ele aproveitaria muito melhor o dinheiro público em benefício da população, por exemplo. Mas para nós, servidores públicos, não há nenhuma novidade desses ataques. Já vem aí, mais modernamente, desde a era FHC, passando por todos os governos. Nós tínhamos recentemente também, ainda no governo Bolsonaro, o pacote Mais Brasil, através de 3 PECs aí, até que destinavam, aliás, eliminavam alguns fundos públicos, destinando valores para o pagamento da dívida pública, né? Uma grande discussão aí. Bom, mas nós já estamos enfrentando dificuldades e apontamos isso para a classe trabalhadora em geral, já desde 2016, com a aprovação da emenda constitucional 95. Essa emenda constitucional, ela prevê e aplica, né, um congelamento nos gastos públicos, mas não aplica o mesmo congelamento na dívida pública federal. Né? Isso faz com que, por exemplo, o SUS, que hoje é linha de frente no combate à Covid-19, juntamente, obviamente, com seus servidores públicos, só o ano passado o SUS, então, perdeu 9 bilhões e meio de reais. E muito também se fala, ou se falava na emenda constitucional 95, porque ficou conhecida como a emenda do teto, né, que o Brasil iria crescer, como disse o nosso convidado, se nós reduzíssemos os gastos com o serviço público. Eu quero dizer aqui que o Brasil, ele, em proporção à sua população, ele está no 26º lugar
em número de servidores públicos, né? Por exemplo, países muito desenvolvidos, como Dinamarca, Noruega, Canadá, e talvez os menos desenvolvidos, como Turquia e Portugal, têm mais servidor público em relação ao restante da classe trabalhadora. Então, não é verdade que o governo federal, ou municipal e estaduais, empenhem muito dinheiro com servidor público. Servidor público significa serviço público. E como nós vivemos num país de extrema, profunda, vergonhosa desigualdade, significa dizer para a classe trabalhadora que essa classe trabalhadora vai ter menos acesso a serviços públicos, notadamente saúde, educação, segurança. O país não investe em transporte público, né? Nós estamos vendo as imagens aí pela TV do isolamento social, que alguns conseguem praticar, e uma boa parte da classe trabalhadora não consegue e está apinhada em transportes superlotados, como sempre foi. Não tem novidade nenhuma nisso daí, né? Mas a desigualdade no nosso país, ela é brutal, vergonhosa, como eu disse. E 1% da população no Brasil é rica e ganha, em média, 33, 34 vezes mais do que recebe 50% dos mais pobres. Ou seja, os mais pobres recebem, em média, R$850, e os mais ricos recebem, em média, R$29 mil. É para essa grande parte da população brasileira, para a classe trabalhadora, que o país vem sempre prometendo e está cumprindo, infelizmente, com a ajuda da mídia grande, em que não ajuda em nada a fazer o debate. É por isso que o nosso convidado disse que nós temos que ganhar a mente das pessoas e o coração para que a gente possa dizer o que se passa nesse país, né? É para essa classe humilde, pobre, miserável, abaixo da linha da pobreza, que o serviço público importa, né? Haja vista agora, por exemplo, a questão dos R$600 de auxílio emergencial. Nós vimos filas enormes em frente à Caixa Econômica Federal. Serviço público. Nós estamos vendo também que os Correios começaram a ajudar no deslinde das questões daqueles que não conseguem acessar esses R$600. Serviço público. Servidores públicos que estão aí. Nós estamos vendo pessoas que não conseguem resolver problemas com o seu CPF e vão em busca da Receita Federal. Serviço público. Servidor público que está aí. E, desgraçadamente, nós estamos vendo, inclusive, pessoas que não têm RG há algum tempo, perderam ou não tinham mesmo, estão indo atrás de um serviço público estadual, que é a Polícia Civil, que emite os RGs. Serviço público, e aí está servidor público. Portanto, só para resumir um pouco, né, dessa questão do serviço público, e, aliás, lembrando que esses dados que eu comentei em relação à população, quanto recebe, quem mais recebe, quem menos recebe, são dados do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, serviço público. E aí estão servidores públicos. Então, a nossa dependência em relação ao serviço público é muito grande. E tem que ser assim mesmo, porque o Estado tem que providenciar a melhor qualidade de vida para os seus habitantes. E o faz com serviço público. Não é tirando o Estado da vida das pessoas, fazendo com que elas tenham que ir buscar tudo na atividade privada. Educação, segurança, né, saúde, porque a imensa maioria da classe trabalhadora, da população brasileira, não tem condições. O
os governos, eles têm feito uma questão danada, eles têm se empenhado muito em tirar diversos direitos da classe trabalhadora. Eu sou aposentada da Justiça do Trabalho, e nós temos visto nos últimos tempos reformas trabalhistas, mini reformas trabalhistas, que visam única e exclusivamente precarizar as relações de trabalho, e, inclusive, uma grande tentativa, uma forte tentativa, vinda, inclusive, de dentro do Poder Judiciário, em extinguir com a Justiça do Trabalho, como se, de uma hora para outra, patrões fossem ovelhas, né, e que tratassem e pagassem seus trabalhadores muito bem. Nós sabemos que não é assim. A grande massa dos trabalhadores que está empregada ou está desempregada, que está em subemprego ou ainda pouco utilizados, eles sabem que isso não é verdade. Mas o governo vem impedindo sistematicamente e reiteradamente da classe trabalhadora buscar proteção na Justiça do Trabalho, com a mentira de que a extinção dos direitos, a extinção da Justiça do Trabalho, criaria novos empregos. Não vimos isso nem na reforma da Previdência, né, que faz com que trabalhadores trabalhem muito mais para receber muito menos. Foi essa reforma que passou. A reforma boa foi para os militares, propostas pelo Bolsonaro, e essa passou, né? Então, é lógico que somos nós da classe trabalhadora, nós do serviço público, que estamos pagando. Nós sofremos sistematicamente um desmonte e não conseguimos, muitas das vezes, prestar um melhor serviço público. Nossa intenção é de prestar o melhor serviço público, sem dúvida nenhuma. Nossos concursos são altamente concorridos, acabam passando pessoas preparadas, né? Então, nós temos condições de prestar um excelente serviço, mas o desmonte do Estado, o desmonte do serviço público, muitas vezes faz com que serviços públicos sejam demorados, infelizmente mal realizados, né? Mas não é por culpa do servidor público, é por culpa daqueles que dirigem o país e assim entendem que nós temos que desaparecer da vida do trabalhador. Bom, está dando meu tempo, eu volto daqui a pouco e a gente vai acompanhando aí, então, o restante do debate. Obrigada. Bom, a gente tem aqui alguns comentários na nossa live da Frente Sindical. A Cláudia Damião, por exemplo, comentou, né, que ainda não saiu para mais da metade das pessoas o auxílio emergencial, o que é uma informação importante na medida em que, além de ser um valor muito baixo, né, para a necessidade da maioria das pessoas, como o Eric colocou na primeira fala dele, não está alcançando a maioria das pessoas que precisam, né, e a gente viu aí uma denúncia recentemente de que alguns militares estavam recebendo indevidamente o auxílio, né. Agora, outra questão que seria importante a gente discutir, e aí eu gostaria de propor para o Michel, que é do Judiciário Estadual, diretor do Sintrajus, que também tem feito uma campanha aí sobre a valorização do serviço público. O governo está apresentando aí como medida, por exemplo, congelar salário, né, dos servidores por 2 anos, e usando inclusive como moeda de troca com os estados e municípios para poder usar o recurso economizado com esse ataque ao funcionalismo público e ao serviço público, com um recurso para ajudar no combate à Covid, que seria, se não me engano, de 40 bilhões. Recurso insuficiente e muito menor do que, por exemplo, as medidas que o Eric propôs. Michel, como que você tem visto isso, né? Como que a sua categoria tem combatido esse ataque? E do ponto de vista aí do orçamento também, me parece que você fez um estudo aí bastante interessante para trazer para a gente, para apresentar o que é esse recurso aí que o governo está dizendo que super arrecadaria e, na verdade,
o que de concreto tem, e também, se você quiser fazer algum comentário, como é que está sendo também o tratamento do Dória aqui no Estado, né? Porque me parece que, diante da tragédia que é o negacionismo bolsonarista, alguns governos até se apresentam até como mais coerentes, né? Mas a gente tem acompanhado, por exemplo, no metrô, que os trabalhadores metroviários não estão tendo as suas reivindicações atendidas, o transporte também é um caos, enfim. A palavra está com você, fica à vontade para fazer os seus comentários. Seu áudio está fechado, Michel. Abre o seu áudio aí. Boa noite a todos, pessoal. Todos que estão assistindo a live da Frente Sindical, uma iniciativa nossa de esclarecer a categoria e os trabalhadores em geral. Bom, esses ataques não vêm de hoje, né? Se a gente fazer um retrospecto, dezembro de 2016, a aprovação da emenda constitucional de 95, limitou os gastos sociais e os gastos imprescindíveis hoje na saúde, mas não limitaram os gastos com a dívida pública. Depois veio a reforma trabalhista, em abril de 2017, com a promessa de empregos, que não vieram até o momento. Depois, em outubro de 2018, veio a reforma da Previdência, na iniciativa privada, o Brasil todo, com exceção dos funcionários públicos. E agora, em março deste ano, veio a reforma da Previdência aqui em São Paulo também, com a ideia de que haveria economia de em torno de 32 bilhões em 10 anos. Então, essa proposta de economizar em cima do trabalhador, tanto da iniciativa privada, com redução de salários, com até suspensão do contrato de trabalho, ela não vem de hoje. E a pandemia do coronavírus é apenas um laboratório para que essas medidas que eles já estavam predispostos a impor em cima da classe dos trabalhadores, e agora, nesse momento, eles colocam como temporários, mas a ideia é deixar de forma definitiva medidas como redução de salarial, medidas até como demissão dos servidores públicos, não está em pauta ainda, mas eles estão para colocar isso. Então, essas medidas não vão parar por aí, elas vão continuar, e vão continuar no intuito de atacar cada vez mais os trabalhadores. A mensagem que a gente gostaria de passar para a categoria não só do judiciário, mas do funcionalismo público e dos trabalhadores, é que, mesmo com toda essa situação de isolamento, a gente chegou a um momento que a gente tem que reagir, porque a cada momento, a cada dia, são mais retiradas de direitos, cada dia são mais ataques. E quem está pagando essa conta? Quem está pagando essa conta somos nós, é a classe dos trabalhadores. Quem está no andar de cima não paga essa conta. E a gente pode elencar inúmeros exemplos. Uma reforma tributária solidária aqui nesse país, na qual os ricos é quem deveriam estar pagando mais do que os pobres. Hoje, por exemplo, a gente tem uma arrecadagem, a gente acaba pagando um tributo muito maior em cima do consumo do que em cima do patrimônio. Se a gente fazer uma comparação com outros países, nós podemos verificar que essa situação é inversa. Agora, não para por aí. Existem impostos, por exemplo, como o imposto de grandes fortunas, que até hoje não foi regulamentado, desde 88, que está na nossa Carta Magna. Esse imposto, por exemplo, traria recursos em torno de 50 bilhões.
Se aquela economia da ajuda dos estados, que foi retirado do direito dos trabalhadores, do funcionalismo público, de 130 bilhões, só a instituição desse imposto de grandes fortunas já arrecadaria em torno de 50 bilhões para a União. Aqui no nosso país, nós convivemos com 30 mil brasileiros que recebem em torno de 300 mil reais por mês. Esses brasileiros que recebem 300 mil reais por mês, eles não pagam R$1 de imposto de renda. Enquanto você, trabalhador, é descontado na fonte, em torno de 27,5%, no meu caso. Essas pessoas que recebem em torno de 300 mil são acionistas e investidores que desde 1995 não são cobrados mais no imposto de renda em cima dos dividendos e lucros dessas empresas. Se você tem uma moto e paga a prestações, 72 prestações ou até mais, você paga todo ano um imposto chamado IPVA. Agora, se você comprar um jet ski, se você comprar um iate, se você adquirir um helicóptero, se você adquirir um jatinho, por exemplo, você não vai pagar um imposto semelhante ao IPVA, porque ele não existe para essas pessoas adquirirem seus veículos aéreos e um iate de luxo, por exemplo. Então, a tributação, ela recai em cima dos trabalhadores, da classe média e dos mais pobres. Então, uma reforma tributária é urgente nesse país, antes de qualquer tipo de medida, e não só agora nessa pandemia, mas antes, quando eles fizeram a reforma da Previdência, quando eles fizeram a reforma trabalhista, eram essas medidas que deveriam ter sido tomadas. A dívida pública, ela também não para por aí. A nossa dívida, ela vem crescendo cada vez mais, em torno de 40% do orçamento da União é consumido do PIB, e ela não foi auditada até hoje. Então, essas medidas, elas poderiam ter sido tomadas no intuito de que quem deveria pagar essa conta não somos nós, os trabalhadores, mas o pessoal do andar de cima. Então, o recado que nós damos para os trabalhadores é que é hora de nós reagirmos, é hora de nós unirmos as nossas forças no isolamento, aonde nós estivermos, para que a gente tentar reverter essas situações. E aqui em São Paulo, não foge muito. O senhor Dória passou as isenções, que giram em torno de 20 bilhões de reais nesse ano, para empresas que muitas nem estavam em situação de falência antes, de dificuldades antes da pandemia, e estavam dando essas isenções, ao mesmo tempo fez a proposta da reforma da Previdência, que iria arrecadar em 10 anos 32 bilhões. Ou seja, são 3,2 bilhões por ano, enquanto que dá isenções fiscais de 20 bilhões para essas empresas. Então, nós temos que ter um posicionamento político coerente, tanto aqui em São Paulo, como lá em Brasília. Essas medidas que vêm sendo tomadas em cima da classe trabalhadoras, elas têm nome. Então, cada trabalhador da iniciativa privada, cada trabalhador do funcionalismo público tem que ter ciência de que essas medidas têm um nome, que é Dória, aqui em São Paulo, que é Guedes, que é Bolsonaro, lá em Brasília. Esses é quem são
os inimigos dos trabalhadores. Então, o recado que eu deixo aqui, por finalizando, ele é muito antigo, mas ele é atual até hoje. Trabalhadores, univos. Tem uma frase agora adaptada à questão aí da Covid-19, que é o trabalhadores univos, entre parênteses, afastados, né? Porque o isolamento social e as medidas preventivas para quem não pode estar em casa, seja por estar desempenhando atividades essenciais, como é o caso dos profissionais da saúde, da limpeza, faxineiros, os petroleiros mesmo, que estão na produção aí de combustível e gás de cozinha, tem essa jogada aí, atualização, né? Bom, o Vinícius, que é servidor de São Vicente, eu acho que a fala dele seria muito importante também para trazer aqui para a realidade da Baixada Santista, como que concretamente está afetando a população o caos instalado em relação ao serviço público, não só por conta da pandemia, né? Porque me parece que se a gente coloca só sob um ponto de vista conjuntural o que o serviço público vem sofrendo, fica parecendo que antes estava tudo bem, né? Na verdade, me parece uma consequência de um projeto contínuo e sistemático de desmonte do serviço público, justamente porque esse dinheiro que não é investido para a população e para os trabalhadores, seja através de serviços de qualidade e valorização salarial, porque um salário com dignidade muda a vida das pessoas, tem sido feito dessa forma justamente para preservar os interesses dos grandes capitalistas. O Vinícius me parece que tem bastante experiência em relação ao que está acontecendo hoje, não só em relação à pandemia, né, mas esse desmonte mais geral do serviço público de todos os últimos governos, praticamente, para atender aí interesses privados, né, em detrimento do interesse público. Aí eu gostaria de passar a fala para o Vinícius para comentar também, ficar à vontade para dialogar com o que os demais já falaram e também passar a experiência da Comissão de Lutas dos Servidores de São Vicente, que também tem feito uma luta muito importante, classista, em defesa da categoria, mas também conectada à luta da classe trabalhadora de maneira mais geral. Boa noite, Vinícius. Bom, boa noite aí aos companheiros aí da Frente Sindical Classista, boa noite ao Eric, a quem está assistindo a gente hoje. É importante a gente estar fazendo essas lives, né, porque na verdade o isolamento ele é físico, mas a gente ainda se encontra, mesmo que virtualmente. Eu trabalho lá na Prefeitura de São Vicente, eu trabalho no SUS, mais especificamente na saúde mental. Então, apesar de não estar ali na linha de frente, a gente está trabalhando no meio dessa pandemia, assim como outros setores do serviço público, como assistência social, por exemplo. Então, a gente acaba sendo todo mundo linha de frente nesse momento. Bom, como disse o Eric, a gente vive aí uma crise talvez sem precedentes, né? Só que essa pandemia, essa crise que a gente vive do coronavírus, ela está, na realidade, evidenciando, dimensionando coisas que já estavam presentes na nossa realidade. Apesar de a gente estar vivendo uma crise nova, vamos dizer assim, quem produz a crise não é a pandemia, quem produz a crise econômica. Quem produz a crise é o sistema capitalista e suas contradições. Então, como já foi dito, o Brasil há anos vinha aí numa estagnação econômica, as reformas, que na verdade não são reformas, são ataques à classe trabalhadora, só serviram para aumentar a taxa de exploração dos capitalistas, dos bancos, da grande burguesia, e precarizar ainda mais as condições de trabalho, aumentar o trabalho informal, aumentar o desemprego, e no mundo também, depois desse longo ciclo aí de acumulação, depois da crise de 2008 e 2009, a gente já estava se perguntando quando a crise viria. Não era nem se a crise viria, mas quando e qual seria a magnitude dela. Então, a pandemia, ela dimensiona, ela acelera contradições que já estavam presentes na nossa realidade. Bom, isso também serve para a gente falar do serviço público.
que nesse momento, essa crise que a gente vive, ela evidencia, primeiro, o quanto o serviço público é necessário, porque como foi dito, se a gente não tivesse nesse momento um sistema único de saúde, se a gente não tivesse nesse momento políticas públicas de assistência social, por mais defasadas que estejam, pela falta de investimentos, né? Se a gente não tivesse isso, talvez a gente tivesse uma situação ainda mais trágica do que a gente está vivendo. Então, a necessidade de serviço público se mostra ainda mais importante, só que também se mostra agora, nesse momento, salta aos olhos, o quanto o serviço público foi precarizado, o quanto foi desmontado o serviço público nos últimos anos. Bom, então, trazendo um pouco, né, para a realidade local, aqui da Baixada Santista, lá em São Vicente, a gente tem aí São Vicente é a quarta cidade mais afetada aqui na Baixada, né, pela pandemia, e a realidade dos servidores é a seguinte, né, a gente só nos últimos 4 anos, nessa último ciclo aí da prefeitura, o salário do servidor público defasou aí em quase 4%, 3,6%. E a gente ainda teve mais um aumento de 1,5% na nossa contribuição para a Caixa de Saúde. Então, nossa defasagem salarial aumentou. Se a gente pega a defasagem histórica, ela já beira aí a mais de 25%. Então, a gente vive já há um bom tempo uma defasagem dos salários, uma precarização do serviço público, que faz com que o servidor de São Vicente tenha um dos piores salários da região aqui da Baixada Santista. Para vocês terem uma ideia, né? Alguns setores da prefeitura, com os descontos em folha, acabam recebendo menos que o salário mínimo. Então, essa é a situação daqueles que o Paulo Guedes chama de parasita. Esses são os parasitas, não o Paulo Guedes, seus assessores e os banqueiros que ele representa, né? Bom, a gente tem aí, nos últimos dias, nessa crise, várias denúncias que vão surgindo, saiu até na grande mídia esses dias, os servidores que estão trabalhando nos hospitais, ali na linha de frente do coronavírus, reclamando da falta de EPIs, ou quando tem EPI, da precariedade, da falta de qualidade desses EPIs, contrariando as normas, né, que regulamentam esse tipo de material que é importante nesse momento. Então, várias denúncias nesse sentido. Se a gente pegar a própria assistência social, por exemplo, ficou um bom tempo sem receber EPIs, para receber recentemente. A gente está numa situação agora caótica, que ao mesmo tempo evidencia novamente o quanto o serviço público é necessário. A prefeitura anunciou que ia estar distribuindo cestas básicas para a população. E veja, São Vicente é uma cidade que a gente tem quase 10 mil pessoas cadastradas no programa Bolsa Família. Então, nesse momento de crise, é uma necessidade essas cestas básicas. Porém, foi feito de uma forma que o resultado disso foi que essa semana, nos CRAS, que é onde está sendo distribuída as cestas, né, os centros de referência da assistência social, a gente tem tido filas gigantescas em alguns bairros, né? Filas com mais de 1.000 pessoas que acabam se aglomerando, muitas delas sem máscaras. Os serviços não têm estrutura para dar suporte, alguns serviços não têm nem água para as pessoas lavarem a mão. Então, vejam, né, a situação que a gente acaba se encontrando nesse momento. A população precisa da cesta básica, precisa urgente da cesta básica, e o servidor que está no local não tem muito um suporte para dar para essa população, não por culpa dele, né? Por mais que na hora ele que tenha que lidar com as frustrações, com os anseios das pessoas que precisam daqueles recursos, né? Bom, como se tudo isso não bastasse, a gente ainda tem tido aí alguns atrasos de vale transporte no mês passado, então os trabalhadores que estão na ativa são bastante, tiveram que tirar dinheiro do próprio bolso para trabalhar, a gente teve atraso em alguns benefícios, tanto em abril quanto agora em maio. Então, a gente vive um clima de total insegurança, né? Além da própria insegurança, da própria tensão gerada pela pandemia, pelo vírus. Uma outra face, né? Acho que desse problema que a gente vive tem a ver com o projeto que vem há muitos e muitos anos de desmonte do serviço público. E esse desmonte passa pelas terceirizações, né? Que, na verdade, é um projeto maior de privatizar tudo, de privatizar o serviço público. Mas acho que aqui na Baixada, assim como no Brasil inteiro, a gente vem vivendo há anos aí a entrada das OS, das OCIPs no serviço público,
Então, aqui na Baixada, a gente tem 42 unidades de saúde, só da saúde, que são administradas por OS. Em Santos, a gente tem aí as UPAs, que são administradas pelas OS. A gente sabe o que isso gera, né? Em São Vicente, há um bom tempo, na área de assistência social, a gente tem a presença de OS. Na própria saúde, isso vem aumentando. Ano passado, em fevereiro, a prefeitura estava fazendo um projeto aí, um contrato de 65 milhões para passar o gerenciamento do principal hospital, né, o Hospital Municipal, conhecido como CREI, para uma OS. Esse processo acabou suspenso, mas é um projeto de sempre estar privatizando, de sempre estar terceirizando. Então, o serviço público vai sendo sucateado, e quem é afetado com isso é a população, que nesse momento mais precisa do serviço e não tem ele com a qualidade necessária. Então, a gente vive esse processo aí há um bom tempo, né, como os companheiros aí falaram. E acho que nesse momento, né, como foi falado, a lógica neoliberal, a lógica que é falada pelo Paulo Guedes, por esse governo, ela se desmonta e ela também apresenta uma falsa dicotomia, né? Ela fala num estado mínimo ou num estado grande, enxuto. Na verdade, a grande questão para quem é o Estado nesse momento? Quem vai ter acesso ao Estado? Vai ser os bancários, os banqueiros, aliás, desculpa, vai ser os banqueiros, que tem aí injeção de 1 trilhão no sistema financeiro, vai ser as grandes empresas que têm 200 bilhões em linha de crédito, ou vão ser os trabalhadores, ou vai ser a população que está passando fome. Essa é a questão. Para onde que o Estado vai direcionar o seu dinheiro nesse momento? Então, quando a gente fala, na verdade, de defender o serviço público, isso é muito mais do que defender a nossa carreira ou defender os nossos empregos, né? Por mais que a gente tenha que defender isso. Mas é defender a classe trabalhadora, defender a vida da classe trabalhadora. Porque é ela que usa o serviço público, ela que precisa do serviço público. Se a gente não tem UBS, se a gente não tem CRAS, se a gente não tem CAPS, se a gente não tem serviço público, é a população, é a classe trabalhadora e o setor mais vulnerável dela que vai sofrer com isso. Então, defender o Sistema Único de Saúde, defender as políticas de assistência, é defender a vida da classe trabalhadora. Eu acho que é isso que tem que ser dito nesse momento, né, para desmontar esse pensamento de que, ao enxugar o Estado, você está beneficiando os trabalhadores. Você não está beneficiando os trabalhadores, você está beneficiando outra classe social. Então, essa primeira parte, eu acho que era mais ou menos isso que eu tinha para falar aí. Obrigado aí. Obrigado, Vinícius. Acho que essas primeiras contribuições de todos os colegas que estão aqui presentes na live nos ajudam a entender alguns problemas que estão colocados na atualidade. Eu acho que a fala tanto do Vinícius quanto da Linira, do Michel, nos ajuda a entender, do ponto de vista do funcionalismo público, um primeiro fator, né, que é desconstruir o mito do servidor enquanto um setor da classe trabalhadora que é privilegiada, né? Então, veja só, né, o governo está apresentando como proposta congelamento salarial de trabalhadores que, na verdade, já vivem com uma defasagem histórica, né, dos seus salários, e, para além disso, condições de trabalho muito degradantes, né? E essas condições de trabalho degradantes para os servidores se convertem num péssimo serviço de qualidade para o público, para a população, o que nos apresenta a necessidade, na verdade, de uma defesa do funcionalismo público como uma bandeira de todos aqueles que entendem como necessário um mínimo de suporte do Estado para os mais vulneráveis. Também aparece a contradição de só surgir como proposta ataques aos trabalhadores ou a liberação da quarentena para salvar a economia, sendo que existem medidas concretas disponíveis para poder tanto enfrentar a pandemia do ponto de vista mais imediato, mas também para enfrentar essas injustiças sociais que foram colocadas, por exemplo, pela Linira, do ponto de vista estrutural e histórico, correto? Porque, como o Michel colocou, desde 1995, o início do governo FHC, o neoliberalismo clássico, que
os ricos passaram a não ter mais cobrança de dividendo, né? Enquanto a gente, em tudo que compra, tem imposto. Mas me parece que exige um posicionamento político e uma coragem para enfrentar o interesse dos poderosos, do 1%, que nos explora, né? Então, eu gostaria de passar a fala para o Eric, e agora esse segundo bloco, na verdade, é um bloco já de fechamento, digamos assim, para o Eric se debruçar um pouco sobre o que seriam, do ponto de vista concreto, essas propostas mesmo para a população, né? Porque me parece que existe hoje um debate de cunho ideológico, que a gente tem uma dificuldade de discutir com as pessoas, que existe alternativa, que não é atacar os trabalhadores e nem liberar a quarentena, porque é contraproducente, em última instância, genocida, porque eleva as mortes. Agora, o governo não apresenta essa opção, e é preciso dizer também, mesmo os setores que hoje se apresentam como, digamos, civilizados, também não apresentam essa opção, porque significa mexer em privilégios arraigados na sociedade, que é parte do sistema capitalista, né? Então, Érica, eu queria que você tivesse essa tarefa simples aí de apresentar para a gente, com mais detalhes, essas opções, o que elas oferecem para a gente do ponto de vista concreto de recurso, para tanto combater a pandemia, mas combater também a crise social e econômica que assola o país de maneira mais dramática na conjuntura, mas que é algo histórico dos países periféricos, né? Tá com você, Eric. Então, Leandro, eu até quero colocar uma questão aqui que foi comentada no chat no Facebook, do Márcio Carteiro, falando auxílio emergencial por um ano já e fora Bolsonaro. A questão do auxílio emergencial, eu acho que a gente tem que começar a discutir, porque, como todos já relataram, a política parece que o capitalismo chegou a um momento onde ele tem que extrair mais dinheiro dos trabalhadores. Ele tem que tirar mais trabalho. O que no marxismo diria intensificação da mais-valia. Então, estamos criando empregos e a pandemia estourou isso, empregos totalmente precarizados, né? Sem carteira de trabalho, sem nenhum tipo de direito trabalhista. Os aplicativos chegaram para aumentando esse tipo de trabalho, o que na década de 2000 era fazer taxa no restaurante ou fazer qualquer coisa mais informalmente, porque mas não tomando isso como emprego. Hoje, 2020, nós já temos muitos trabalhadores que nós mesmos classificamos como trabalhadores de aplicativos. O que é? É um bico permanente. E o Covid está intensificando isso no mundo inteiro, não só no Brasil. Mas o Brasil, com uma fragilidade de sucessivos ataques por conta da reforma trabalhista, a legalização da terceirização, o avanço do neoliberalismo, aumentou muito esse tipo de trabalho. A crise econômica, enfim. E a gente tem que pensar, nós temos que defender que haja um projeto de renda mínima, uma política de renda mínima. A dificuldade de a gente pensar isso é que a questão da renda mínima, ela é pautada inicialmente por liberais, defendendo na linha do Paulo Guedes de vouchers, de fazer com que as pessoas tenham dinheiro e não serviços públicos, para ir ao mercado e aí procurar o melhor serviço com melhor alocação de recursos, blá, 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 enfim.
No entanto, a gente está em um momento onde parece que uma renda mínima vira algo para fazer com que os trabalhadores sobrevivam. E nós, da esquerda, ficamos no meio dessas duas questões. E, originalmente, a pauta da renda mínima, ela tem uma origem liberal, no entanto, ela vem em um momento do capitalismo onde as pessoas estão ficando sem emprego, mas o PIB está aumentando. Então, a resposta para não existir uma grande crise social é fazer com que esse aumento do PIB da economia seja revertido em transferência de renda para pessoas não morrerem de fome, porque não teriam emprego, mas isso pensando em países mais ricos. Mas 2020 chega depois de crise econômica, estagnação, depois crise econômica de novo, profunda, grandes mudanças no mercado de trabalho, no mundo do trabalho, piora das condições de trabalho, chegada dos aplicativos, trabalho totalmente precarizado, sem nenhuma forma de relação trabalhista. iFood, Rappi, todos eles venceram as guerras judiciais, Uber, e pelo visto nós não vamos conseguir fazer com que eles seja reconhecida a relação do trabalho. Isso posto, temos que defender uma renda mínima. Para hoje é óbvio, 2020 é uma questão óbvia, né? A gente já está falando de pessoas que, se não receberem isso, vão morrer de fome, porque não tem mais trabalho. Mas eu acho que a gente tem que ir para além dessas questões da reforma tributária, que o Michel já descreveu aí, já falou quais são os dados e tal. Acho que é uma questão que a gente tem que colocar, porque cada vez mais a classe trabalhadora brasileira é composta por esse tipo de trabalhador. A informalidade do trabalho no Brasil já chegou a cerca de, acho que é 43%, o último dado do IBGE. Eles estão destruindo, e estavam destruindo muito rapidamente, né? Principalmente, começou a intensificar no segundo governo Dilma, foi intensificando até a gente chegar no ápice aqui do governo Bolsonaro desse liberalismo. Então, acho que é uma pauta importante para os movimentos sociais, para os sindicatos discutirem. O mundo do trabalho hoje é auxílio emergencial, temos que depois defender como renda mínima ou não, porque isso abre um precedente para ter mais um argumento para destruir o serviço público, porque se a gente dá dinheiro, as pessoas vão lá para o mercado e, a partir disso, elas vão conseguir esse serviço de educação, saúde, psicólogo, enfim, tudo. Bem, essa é a primeira questão que eu não estou respondendo, na verdade é uma dúvida que eu sempre me vem à mente, agravada nesse último momento. Mas eu acho que a gente tem que, colocar a reforma. Acho que a reforma tributária é uma coisa mais que está se concretizando, se consolidando, na verdade. Os programas eleitorais, por exemplo, de 2008 já colocaram muito mais em evidência a questão da reforma tributária. Veio ganhando força em 2018, se intensificou, tanto que não é aleatório que a direita tenha pego a reforma tributária e divulgado a reforma tributária deles como se fosse essa reforma tributária. Exato, é a reforma tributária necessária. Porque é uma questão que pega, né? Você falar, para chegar no trabalhador e falar, nós queremos que você pague menos imposto do que o Lema, do que, para ficar no exemplo de empresários, o Lema, o Safra, é uma questão óbvia, né? Quem que vai ser contra isso? Então ganha uma popularidade. A direita vem sem dizer que é outra reforma tributária, e não essa, que foi muito discutida nas eleições, diz que eles querem fazer uma reforma tributária. Mas é outra reforma tributária, que não apaga não é a reforma tributária solidária, né? Não é a que muda, a que muda
essa distorção desse esquema muito sui generis que é o sistema tributário brasileiro. Então, mas eu insisto também na questão de um plano de investimentos das estatais, porque nós vivemos também nesse período até então, de privatizações. A Petrobras já perdeu grande parte, apesar de ela não ter sido vendida como empresa, ela já teve uma grande venda de subsidiárias, TAG, NTS, BR, e que está aí as refinarias para serem também vendidas, privatizadas. Eles querem vender a Eletrobras, queriam vender Dataprev, Serpro, enfim. Eu acho que a gente tem que pensar nesse plano de investimento, pensando que o investimento em tecnologia, a Petrobras também é uma campeã tecnológica no Brasil, né? Então, eu acho importante também ter a questão da valorização da universidade pública também dentro disso, porque a Petrobras ela tinha grandes relações com as universidades públicas, financiando a pesquisa, a ciência, são questões que a gente tem que ganhar a opinião pública. Mas, primeiramente, acho que a gente tem que começar a elaborar mais. Acho que a reforma tributária é uma coisa que está mais forte, mais consolidada. A gente já tem um programa. Acho que talvez a gente tivesse que adicionar a questão de tributação, uma tributação emergencial, porque uma reforma tributária em imposto só viria no ano que vem. Temos um momento de crise fiscal. Deveríamos adicionar à questão da reforma tributária um imposto emergencial, uma contribuição emergencial, talvez essa questão aumentar a CSLL dos bancos para 50%. Isso é um projeto que está, inclusive, de um senador do PDT no Maranhão. Então, tá dentro mesmo dos partidos do centro-esquerda, né, do PDT. Está colocado. Então, é uma coisa que eu acho que a gente tem que já está consolidado, podemos avançar com essa questão tributária de bancos, mas temos que pensar essas outras questões também. Como defendemos uma retomada da economia a partir de estatais, com emprego de qualidade, porque chegamos a um nível de crescimento da desigualdade social abissal. Infelizmente, nos acostumamos ao caos social no Brasil, mas viveremos momentos piores, porque as pessoas estarão mais empobrecidas, mais sem perspectiva, e temos que pensar nesse plano de retomada. E essa questão do auxílio emergencial ser transformado em renda mínima. Eu acho que, pelo menos, temos que aliar a defesa de que existe uma renda mínima, mas também pensando que teremos mais uma tarefa: intensificar a defesa dos serviços públicos. Então é isso. Obrigado, Eric. Primeiro, agradecer por você se disponibilizar para participar dessa live da Frente Sindical, dar a sua contribuição. Não sei se parece aí para o público que está assistindo a gente, mas a gente faz um ensaiozinho antes da live com a ordem, mas eu queria apresentar aqui uma surpresa e propor uma inversão agora na ordem. A gente tinha pensado em nesse último bloco, inverter, né? Aí falaria novamente o Vinícius, depois o Michel e a Linira, mas como o Vinícius falou agora há pouco, e a fala do Eric dialoga muito com o que conversou o Michel na primeira fala dele, queria saber se o Michel se sente à vontade para falar agora, porque me parece que o que o Eric apresentou é interessante de que forma, né? Por exemplo, quando teve as reformas trabalhista e previdenciária, a gente tinha que desconstruir o conceito de reforma, que não era reforma, mas sim ataque, como o próprio Vinícius colocou, né? E a gente estava esperando a tão sonhada reforma tributária, porque aí sim, essa reforma a gente vai apresentar como uma reforma positiva de verdade. E aí foi o que o Eric colocou, né? Já estão
se apropriando dessa pauta com um viés progressista, né, que não é nem um viés, digamos assim, que muitos poderiam considerar utópico, porque forças progressistas de esquerda, centro-esquerda estão defendendo, mas como algo plenamente possível, né? E o quanto medidas que em outros períodos apareceriam como liberais ou moderadas ou muito recuadas, hoje aparecem como medidas essenciais e que hoje, muitas vezes, a esquerda se vê abraçando porque tem uma capacidade de diálogo maior, né? Que foi o que o Michel mesmo colocou, né? 30 mil brasileiros que ganham 300 mil reais por mês, totalmente isentos de qualquer pagamento de imposto ou taxa. Então, eu gostaria que o Michel fizesse a última fala dele nesse momento agora, para terminar a contribuição dele. Se ele se sentir à vontade, Michel estaria com a palavra agora, beleza, Michel? Bom, então, como eu disse na minha manifestação anterior, uma reforma tributária é urgente, né, para que se cobre de direito de quem tem que pagar essa conta e que tem mais recursos para pagar essa conta. Uma investigação, uma auditoria na dívida que consome, que é a maior despesa que o Estado brasileiro possui hoje, que é a dívida pública, também seria necessária uma auditoria, como o exemplo do Equador, quando foi feita a auditoria e 70% que houve diminuição de pagamento de juros e de amortização. Agora, o trabalhador, que aí a gente teria que falar diretamente a todos os trabalhadores, é de que eles têm que ter consciência de que o inimigo dele não é o colega do lado, não é o outro trabalhador de outra carreira, de outra função, não é o trabalhador, se é do funcionalismo ou da iniciativa privada. O inimigo não está do seu lado. O inimigo está lá em cima, colocando essas medidas em cima dos trabalhadores e para que paguem essas contas. Então, nós temos que ter a consciência de que nós temos que se unir contra essas medidas e temos que preservar os nossos direitos que foram conquistados lá com muita luta, né, com sangue e até com vidas, não são privilégios. São direitos consagrados, fundamentais, que estão na nossa Carta Magna da Constituição de 88 e que nós estamos perdendo a cada ano que passa e a cada justificativa que eles utilizam por motivo de economia, por questão da pandemia ou qualquer crise que possa ocorrer, uma sanitária ou econômica, ou até uma política, né, uma crise política que a cada semana ocorre nesse país, né? Então, tudo é justificativa para retirar do trabalhador. Então, a gente tem que dar um basta nisso. A gente tem que começar a se autovalorizar e dizer que o trabalhador e os seus direitos não são um privilégio. Ao contrário, são direitos consagrados e que têm que ser preservados. É isso. Bom, agora eu passaria de fato para o Vinícius, depois dessa inversão de ordem. E aí o Vinícius fica também à vontade para fazer o fechamento dele, mais alguma contribuição, e aí depois a gente passa para a Lenira. Bom, então acho que com as falas que vão vindo aí, né, eu acho que dá para perceber que, apesar da crise ser nova, as desculpas para atacar os trabalhadores são velhas, né? São as mesmas desculpas de todas as crises econômicas que a gente vive, que a gente passa. Então, essas medidas são chamadas de medidas emergenciais, como esse congelamento dos salários do serviço público, congelamento dos concursos, como
no setor privado, as MPs que permitem a suspensão dos contratos de trabalho, permitem corte de salários. Essas medidas que são chamadas de emergenciais fazem parte de um projeto. A gente precisa lembrar que até pouco tempo atrás, um pouco antes dessa pandemia começar a chegar aqui no Brasil, a gente estava em plena mobilização contra a chamada reforma administrativa, ali fazendo um movimento ali para o dia 18 de março. Então, isso é um projeto e que no momento de crise esse projeto vai se aprofundar ainda mais. Então, a gente tem que estar preparado porque a tendência, né, e aí nessa pauta econômica, Dória, o Bolsonaro, o Guedes, estão todos alinhados em atacar a classe trabalhadora, em acabar com o serviço público, em acabar com os direitos da população, com os direitos da classe, né? Então, a gente precisa estar preparado para isso, porque nesse momento as condições vão ficar piores. Agora pensa, né, com esse congelamento dos salários, congelamento dos concursos, a maior parte dos municípios já tem uma defasagem de servidores, a gente já trabalha de forma sobrecarregada. Agora, sem a possibilidade de contratação de novos servidores, a tendência é uma sobrecarga ainda maior de trabalho, isso gera doenças ocupacionais, isso gera mais afastamentos, isso faz com que o serviço fique inviável de acontecer. Então, na verdade, a gente precisa, nesse tempo de pandemia, após a pandemia, a gente precisa se mobilizar. A gente precisa voltar a se mobilizar, voltar a construir os movimentos, né, movimento sindical, movimento de bairro, movimento estudantil, porque a gente precisa defender o serviço público, precisa defender, se defender, né, defender a vida dos trabalhadores. Acho que o que se impõe nesse momento é isso, né, defender a vida da classe trabalhadora. Mas mais do que isso, né, eu acho que a gente precisa se organizar, porque o que essa pandemia deixa nítido é de que a sociedade capitalista não serve para a vida das pessoas, ela serve para o lucro. Então, a gente não tem outra alternativa além de superar essa sociedade capitalista. Acho que isso tem que estar na ordem do dia. Então, acho que é mais ou menos isso. Né? Agradecer aí pelo espaço. É muito necessário a gente estar se falando nesses tempos. Né? É necessário que a gente não se isole enquanto trabalhadores, enquanto classe, que a gente esteja em movimento, mesmo que seja virtualmente. Então, é basicamente isso que eu tinha para fechar aí minha fala. Obrigado, Vinícius, pela participação, contribuição, informações aí daqui de São Vicente, também os apontamentos mais políticos sobre a nossa realidade. E aí eu queria passar para a última contribuição da Linira, fazer o fechamento dela também, para a gente já caminhar para o final da nossa segunda live em meio à pandemia. Com você, Linira. Bom, pessoal, a classe trabalhadora, o que ela quer é respeito, é trabalho, são salários dignos e serviços públicos de qualidade. Nós, servidores públicos, queremos condições para prestar esse serviço público de qualidade. Eu digo isso porque existe uma grande massa de trabalhadores desempregados, né? Provavelmente 40 milhões aí de trabalhadores desempregados, entre os formais, que são 13 milhões, mais aqueles que estão na informalidade, os desalentados e os subutilizados. Então, nós temos uma massa muito grande de trabalhadores aí que não tem perspectiva de trabalho e até de uma aposentadoria mais tarde na sua vida laboral, né? Nós já temos 52 milhões de pessoas que estão abaixo do limite da linha da pobreza aí, recebem menos da metade de um salário mínimo. O salário mínimo no Brasil já é irrisório, deveria ser em torno de R$4.000, mas não é isso que acontece. Mas o governo, ele continua empenhando todos os seus esforços em beneficiar o andar de cima, assim como disse o Michel, como já ressaltaram os outros convidados, né? Toda essa pandemia vai permitir ao governo destinar aos bancos mais de 2 trilhões de reais. Na verdade, muito mais, porque existe uma norma aí, dentre as normas que estão sendo discutidas no Congresso Nacional,
da compra de títulos podres dos bancos, títulos que já estão acumulados lá, provavelmente há 15 anos. Há uma estimativa aí que o governo vai repassar 920 e poucos bilhões de reais, mas provavelmente será muito mais, porque não se está incluindo aí os índices inflacionários desse período, né? Os bancos são os grandes responsáveis pelo aumento da dívida pública, que tanto o Michel está falando, e nós também do Sintrajude defendemos e apoiamos a auditoria cidadã da dívida, auditoria que já deveria ter sido feita, pois está esculpida lá na Constituição desde 88, foi feita uma CPI parlamentar, né, que já encontrou muitos problemas. Essa dívida pública não reverte em nenhum benefício para a classe trabalhadora, não reverte em emprego, em desenvolvimento. Muitos dos brasileiros vivem sem saneamento básico, sem água, né, sem luz ainda, por incrível que possa parecer, né? Não precisa estar toda hora lembrando disso. Existem tantas minorias aí que sofrem tanto sem condições de vida. Então, assim, só o ano passado, 38% de todos os gastos do Brasil foram empenhados em amortização da dívida. Esse ano nós já empenhamos 220 bilhões de reais. E para os encargos sociais, o Brasil só empenhou 50 bilhões. Então, 50 milhões de brasileiros já receberam o auxílio emergencial. E se todo esse dinheiro que está sendo repassado para os bancos, que acumulam, historicamente, lucros e mais lucros anualmente em tempos de crise, né? É bem difícil explicar isso, mas está na questão dos juros exorbitantes aí que são cobrados, né? Daqueles que precisam, querem desenvolver seus negócios. Mas se esse dinheiro todo, que vai aumentar exponencialmente a dívida pública brasileira, se esse dinheiro dado aos bancos fossem destinados à classe trabalhadora, nós poderíamos estar distribuindo renda para 2 bilhões de trabalhadores no Brasil. Então, há uma opção clara, e isso não é de agora, já vem há muito tempo. Governos só privilegiam o andar de cima. E a classe trabalhadora, cada vez mais, não é retórica, né? Perde direitos e perde qualidade em serviço público. A classe trabalhadora quer emprego, quer salário digno, quer serviço público de qualidade, e nós, servidores públicos, podemos fazer isso se o governo se empenhar nessas questões. Eu fecho aqui, muito já foi dito pelos outros colegas. Muito obrigada pela participação de todos e daqueles que nos acompanharam, e até uma próxima live. Espero que tenhamos conseguido esclarecer algumas situações, algumas posições nossas aqui do Serviço Público Municipal, Estadual e Federal. Obrigada, então, e boa noite. Queria agradecer todos e todas que nos acompanharam nessa live. A gente sabe que a oferta de transmissões ao vivo está muito grande na internet, não são poucas. A gente sabe também que o sofrimento já tem sido muito grande, né? Então, muitas vezes, voltar a discutir o problema que já está trazendo tanta dor parece muitas vezes inadequado, mas o objetivo da frente sindical é, de fato, dentro das suas condições, enquanto um grupo que reúne sindicatos e comissões e oposições de luta de trabalhadores, apresentar possibilidades e alternativas. A gente sabe que muitos daqueles que nos acompanham têm enfrentado no dia a dia com colegas de trabalho ou com parentes o dilema de como convencer e fazer a disputa da consciência de que a quarentena é necessária. E se hoje a gente não está no poder enquanto classe trabalhadora para tomar todas essas medidas que a gente tem defendido, como mínimo, é muito importante apresentar essas alternativas, né?
Então, acho que fica de lição para todas e todos aqueles que nos acompanharam nessa live, curtir a página para aqueles que ainda não curtiram, curtir a live, compartilhar. Após aqui o encerramento, a gente vai deixar a live disponível, e também para quem quiser fazer uma sugestão de tema, de próxima pauta, a Frente Sindical está aberta para poder contribuir com o debate e com a tentativa de construção de alternativas. Com isso eu encerro a live, queria agradecer também e dar meu boa noite aos camaradas e a camarada que participou aqui dessa live, o Eric, a Linira, o Vinícius e o Michel, e seguimos aí na luta. Se puder, fique em casa, como disse o Michel, com a devida adaptação, trabalhadores univos, afastados se possível também. Boa noite para todo mundo. Nem Dória, nem Bolsonaro. Isso aí. Boa noite, pessoal. Obrigado pela presença e a todos que nos acompanharam.